tentar falar sobre uma das personagens que eu mais gosto de... Nem é de HQ em si, porque eu não comecei a ver e gostar da personagem nas HQs. Passava lá pelas 11 horas da manhã no SBT. É a Canário Negro. Com a adaptação que a Warner CW fez da série Arrow, Arqueiro Verde, veio por si só a personagem Laurel Lance, que é o alter ego da Canário Negro, né? É a sua identidade civil. Na primeira e na segunda temporada em si, a Laurel era só o amor do Oliver Queen e todo o romance dos dois, o vai e vem, só que não tão bem quanto na HQ, que na HQ eles terminam, voltam, traem, voltam, mas tem a conexão que não se desfaz, porque o destino é finalizar tudo com Oliver Queen e Laurel Lance. Só que a série começou a adaptar de algumas formas. Nas HQs, a Laurel é a segunda Canário Negro que ela recebe o manto da sua mãe, a Dina Drake, com as adaptações que fizeram, com Crise nas Infinitas Terras. Como eu não li a HQ, eu li detalhes assim salpicados em relação às personagens. Na série ela teve a mãe dela, a Dina, só que a mãe dela nunca foi heroína, não tinha nada com nada, tinha abandonado a família. A irmã dela tinha viajado com o Oliver, porque era amante do Oliver, que era a Sarah Lance, só que todos deram ela como morta também, como o Oliver, sendo que a Sarah retornou como Canário. Alguns frisam que ela foi a primeira Canário Negro, outros que não, porque ela sempre se autodenominou na série como só Canário. Após todo o auê que teve morte e ressurreição da Sarah, a Sarah passa o manto para a Laurel e se torna Canário Branco. E a Laurel, com muito ódio e algumas rancores no coração, ela se autodenomina Canário Negro. Mas já nesse meio tempo em que a Laurel vira Canário Negro, a série já começa a bifurcar o caminho do Oliver e afastar o romance dele com a Laurel, como se não existisse, se tornaram amigos. E ela foi morta pelo vilão. E no leito de morte, antes da operação, porque todo mundo da família Lance foi para a operação e terminou morrendo, né? A correlação da Laurel Lance e do pai dela posteriormente. Ela diz que sempre amou o Oliver, só que ela não era o amor da vida dele, para poder dar o aval que a série precisava para Felicity. Aí, posteriormente na série, antes de morrer também, a Laurel pediu para o Oliver achar uma substituta para ela, para o legado da Canário Negro não morrer. Aí que começa o bolo doido da série, porque aí veio uma Dina também, que é o mesmo nome da mãe da Laurel, só que a Dina Drake, que é o nome da mãe da Laurel de solteira nos quadrinhos, que tinha o grito meta-humano, coisa que a Laurel não tinha, porque a Laurel usava praticamente uma coleira para soltar o grito dela. E a Dina não, a Dina era meta-humana. E a Dina assume o manto de Canário Negro. Nesse meio tempo, os fãs não gostaram da saída da personagem por ser sempre aquela coexistência Laurel e Arqueiro Verde. E na série do Flash resolveram trazer a contraparte dela, vilã, a Black Sirene, que dublado ficou Sirene Negra ou Sereia Negra. E assim ela migrou para Arrow como vilã, depois anti-heroína, e depois, posteriormente, ganhou o legado da Laurel 1 e substituiu a Laurel 1 de uma maneira que era para a Laurel 1 ter sido desde o início. Que a Laurel da Terra 2 veio para a Terra 1, assumiu a identidade da sua contraparte e assim se tornou a nova Canário Negro, sendo que ela voltou para a Terra dela, Terra 2, como heroína, virou heroína lá, ficou combatendo o crime lá, até ter a Crise nas Infinitas Terras,
onde a Terra 2 se desfez, as demais terras também. Laurel 2 se tornou a única Laurel na nossa Terra, uma nova Terra, na Terra Prime. E depois, com o fim de Arrow, ficou o gancho, que foi o episódio que seria o spin-off da nova série, que até o momento a CW não deu aval se vai fazer ou não, que seria Green Arrow and the Canaries, Arqueiro Verde e As Canários, que por mim seria só As Canários, eu não precisava nada de Arqueiro Verde. Que a Laurel sai do presente e vai para o futuro, que ela descobre algo bombástico que vai acontecer no futuro. Lá ela encontra a Dina Drake, que é a segunda Canário Negro na cronologia, mas se contando com a Sarah, ela seria a terceira. Elas se encontram e assim vão atrás da filha do Oliver, que é o ex-Arqueiro Verde, né? E convencem ela a ser a nova Arqueira Verde, e assim as três vão enfrentar os vilões, que aí é a nova Arqueira Verde, Canário Negro Dina Drake e Canário Negro Laurel Lance, que é a oficial desde o começo, né? Era para ser a oficial. E se a gente parar para analisar a cronologia da CW, nós tivemos Sarah como Canário, depois Laurel 1 como Canário Negro, depois vem Dina Drake como Canário Negro pós-Laurel, depois vem Laurel 2 como Black Siren, que depois vira Canário Negro, ou seja, a CW ampliou o que era para ser mãe e filha, o legado, para ser irmã para uma desconhecida, porque infelizmente a Dina não tem uma história plausível, que a CW não colocou uma história de passado para a personagem, coisa que eu espero que façam pelo menos uma ou duas temporadas dessa Green Arrow and the Canaries, para pelo menos a gente ter uma história da Dina Drake, porque a Dina Drake em si ela nunca foi bem abordada, não teve uma história, um passado, e em si então foi um bolo doido de vários canários negros, sendo que para mim a que ficou mais forte como um canário negro e combinou mais com uma personagem canário negro foi a Laurel da Terra 2, que em si se tornou a Laurel da Terra Prime. Aí eu fico na opinião de vocês, como que ficou na correlação de vocês Laurel Lance, que morreu na 4ª temporada? Para vocês foi a primeira Canário Negro e a irmã dela foi só Canário, ou a Laurel Lance foi a segunda, a Dina a terceira e a Laurel Lance 2 a 4ª? Olha que bolo doido. Mas assim, na minha opinião, é uma personagem que tem que continuar de alguma forma, nem que seja em mídia de cinema. Tentaram colocar ela no filme, a personagem, né, no filme Aves de Rapina, mas colocaram mais sendo o filme da Arlequina e as Aves de Rapina sendo ajudantes, porque em si a história não tinha em si das Aves de Rapina, não tivemos o que ver da Canário Negro. Mas a Canário Negro do filme, pelo menos, ela tem a história da mãe ter o grito e ela ter herdado da mãe. Então o manto de Canário Negro que ela tem no filme é o manto que a mãe dela possuía. Esperemos que a Warner, a DC, alguém honre o legado da Canário Negro e, enfim, o Oliver Queen termine com a Laurel Lance, Arqueiro Verde e Canário Negro.